Olá malta, bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje, o vídeo de hoje não era suposto ter acontecido, não era suposto eu ter ido ao lançamento da Tlon número 4, mas eu fui e eu tinha de gravar. Eu estive atenta ao lançamento, atenção, contudo, eu achei que valia mesmo a pena registar o momento para depois partilhar convosco, porque este projeto é bom demais e precisa de ser espalhado a sete ventos, ser divulgado, porque é mesmo algo surreal. Luísa, muito obrigada por teres criado esse projeto e sem mais demoras vamos ao vídeo. Eu não sou relevante para isto hoje, não sou relevante, vá? Se gostarem deste vídeo, não deixem de apoiar a Tlon, ok? Beijinho grande! Em 2016, que foi quando saiu o primeiro número, eu tinha na altura 27 anos, o que eu desejava era efetivamente lançá-la para fora dos muros da universidade, para que ela pudesse realmente ter uma pulsação real e pudesse circular, mesmo que fosse dentro de um meio restrito, como é este meio da edição independente. O nome, Tlon, alguns leitores ainda questionam o porquê deste nome para uma revista literária. Acham sempre uma palavra insólita, que parece estrangeira, marginal, forasteira. Seja em feiras de edição ou em feiras de livro, acabam sempre por perguntar, que é para quem não sabe, e eu tenho sempre de explicar que este nome foi roubado. Foi efetivamente furtado ao escritor Jorge Luís Borges, que é uma espécie de anjo tutelar da Tlon. Aliás, numa das entrevistas que o Jorge Luís Borges cedeu, quase como a ceder um dicionário intangível, já no final da vida dele, quando ele já estava cego, Borges revelou que Tlon, que é um dos títulos do conto do livro Ficções, que é Tlon Ucbar Orbis Tertius, que Tlon, essa palavra vinha do vocábulo alemão Traum, o mesmo que sonho em português. No ensaio Realidades Escritas, o José Berto afirma que as ficções de Borges são uma reflexão acerca do poder transformador da criação artística. E passo a citar: escrever e simbolicamente sonhar nestas ficções é fazer acontecer algo no mundo. Foi, portanto, assim que eu quis dar foi por causa disso que eu quis dar esse nome, para fazer acontecer algo no mundo. Recordo quando organizei o primeiro lançamento, quando tudo isto ainda estava na sua matriz, no seu momento inicial, eu lembrava-me sempre de uma frase do Borges, que é desse conto, Tlon, que é: o homem que se desloca modifica as formas que o circundam. Neste caso não era um homem, era uma mulher. Eu não queria mudar o mundo, mas deslocar-me a mim e também aos outros. Em modo de balanço, eu queria também frisar que nós publicamos até ao momento 89 autores, entre escritores, poetas, ilustradores e fotógrafos. Nunca tive a pretensão de criar uma corrente literária geracional ou algo do género, nunca foi esse o meu propósito. Daí que eu incluo na revista autores de várias gerações, tendo plena noção da singularidade da escrita de cada um, do percurso de cada um e da nossa fragmentação. Só para dar um exemplo, no primeiro número nós já tivemos autores com 23 anos, 25 anos, 30 anos e ao lado de autores com 60 ou mais de 60 anos, ou seja, reunimos autores nunca antes publicados até, a outros com um largo e sólido percurso literário que já maturaram nas últimas décadas. Disto eu consegui concluir, quase num processo natural, que o cerne, o
no fulcro desta publicação, quase que posso dizer que respirava fora das barreiras do tempo. Era esse o meu ideal, ou pelo menos era o que eu tencionava fazer. Ou seja, independentemente de questões geracionais, o que importava era que cada poema e cada autor tivessem uma fulguração exata e exalassem uma espécie de brilho que pudesse compor uma constelação final. Daí que cada número tenha um tema, ou seja, o tema é aquilo que agrega a constelação. Em outra apresentação que eu fiz, eu penso que foi na última apresentação, já tínhamos abordado a composição e a organização deste tipo de publicações. Eu cheguei a dizer que organizar uma revista literária é quase como serzir ou tecer um mapa, ou unir as peças de um puzzle. E eu digo isto porque quando recebo os textos da publicação, que são a verdadeira matéria-prima deste objeto, depois é necessário todo um processo de organização dos elementos que a compõem, e é preciso estabelecer uma estrutura concreta. O meu objetivo, desde o primeiro número, foi elaborar uma espécie quase de narrativa, ou seja, uma sequência que deixasse transparecer um fio condutor, um fio que interligasse o primeiro número ao segundo, e o segundo ao terceiro, o terceiro agora ao quarto. Quero também dizer que há também um vínculo entre todos os elementos da revista, ou seja, uma conjugação sinérgica entre a matéria linguística e a matéria icónica, ou seja, entre texto e imagem, e entre texto e texto, ou seja, por trás de uma aparente polifonia, acaba por existir uma voz única, que é a voz da Tlon. Recentemente, também, numa entrevista que demos ao Jornal de Notícias, em fevereiro, questionaram-me acerca da nossa diferenciação, ou seja, o que é que nos distinguia de outras publicações do mesmo género. De fato, atualmente há uma multiplicidade de projetos literários portugueses, de bons projetos, que podem ser caracterizados como parte da small press ou da indie press. São objetos excêntricos, normalmente herdeiros do espírito underground e de um estilo de vida e de experiência estética muito, muito específicos. Nessa altura, eu creio que respondi que o que nos diferenciava realmente era que temos sempre como propósito introduzir a fulgurância do mundo poético no mundo real, ou seja, perturbar o mundo real com a fulgurância até que esta se transmute em matéria audível. Tinha também como intenção abrir uma espécie de casa para um possível leitor, um protótipo de leitor ideal, que não temesse a suspensão do tempo, o tempo que não existe quando se lê um poema, porque eu realmente acredito que os poemas, pelo menos os bons poemas, são geradores de eternidade. Respondi ainda que esperava que os nossos leitores, para além de não temerem essa suspensão do tempo, não temessem os rostos que estão impressos nestas páginas, ou seja, há um certo peso austero e anacrónico destas imagens que normalmente eu escolho e que me enviam. Estas imagens acabam por reafirmar a faceta desfigurada, se quisermos, monstruosa e até um pouco intratável da Tlon. Centrando-me agora mais neste novo número, este quarto número, por acaso, foi por acaso, é o maior, é o mais extenso, tem 84 páginas e reúne 33 autores. Alguns autores portugueses, alguns autores brasileiros e uma poeta alemã. Este número foi imaginado e concebido a partir dos últimos meses de 2018, foi quando eu comecei a pensar nesse número, foi nessa altura em que eu me dediquei quase exclusivamente a outros projetos e à tradução também da antologia Stigmata, da Teresa Lemos Monte. Curiosamente, este número tem uma capa em amarelo gritante, como podem ver, e diferentemente dos números anteriores é uma espécie do que eu chamo de artefato solar. Numa outra entrevista que demos à Gerador e que ainda não saiu, eu expliquei que isto era um artefato solar, e passo a citar o que eu realmente disse, não porque excluímos a sombra,
mas porque levamos a beber dos girassóis, a expusemos dolorosamente à luz do dia e à crueza dos espelhos. Foi uma outra forma de exorcizarmos os nossos íntimos demónios, trazendo-os pela mão como crianças ao sol. De facto, nos últimos meses de 2018, depois de um período das eleições brasileiras, das eleições que tiveram um resultado catastrófico, depois de longos meses intempestivos, em que alguns de nós travaram algumas batalhas ou até mesmo grandes batalhas interiores ou descidas órficas, se quisermos pensar assim, um tempo em que a morte e a violência de repente, sem que nós dessemos por isso, decidiram enlaçar-se à vida. Eu comecei a ler novamente, já tinha lido, já os conhecia, mas comecei a ler obsessivamente a poesia de Paul Celan e de António Gamoneda. Cheguei até a fazer uma leitura com o Pedro Loureiro, que é um dos poetas que participa neste número, em Viseu, do António Gamoneda. No livro A Terra e os Lábios, do Gamoneda, há um poema com estes versos: a beleza não é um lugar aonde os cobardes vão parar. E no livro A Morte é uma Flor, do Paul Celan, o Celan escreveu: confia no rasto das lágrimas e aprende a viver. Foi a partir destes poemas, destes versos, destas mundividências, que eu senti que, enquanto poetas, era chegada a hora, uma vez mais, de nos confrontarmos com as nossas próprias dores, com os nossos próprios demónios e de levantarmos um espelho sobre as nossas feridas, sem termos receio de as contemplar, e foi assim que surgiu o espelho. Era também um tema que eu desejava abordar desde o início destas publicações, porque foi sempre um dos tópicos principais da obra de Jorge Luís Borges. No conto Telon Nucbar Orbis Tertius, Borges chega a escrever: os espelhos e a cópula são abomináveis porque multiplicam o número dos homens. Assim, numa fase mais embrionária, em que eu ainda não tinha recebido originais nem entrado em contato com os autores, eu já estava com essa ideia do espelho e decidi procurar no dicionário de símbolos do Jean Chevalier pela palavra espelho. E o Chevalier traça uma breve arqueologia desse objeto, estando o espelho ou o espéculo, que é a origem do vocábulo especulação, simbolicamente relacionado à obtenção do conhecimento intelectual e ao desvelar da verdade. Também na tradição xamânica, por exemplo, existe a concepção de espelho mágico, o espelho que revela o passado e o futuro. Na tradição nipónica, Yama, que é um soberano indo-búdico do reino dos mortos, utiliza um espelho para decidir sobre o destino das almas. E na tradição judaico-cristã, o espelho é a manifestação do intelecto divino em imagem e está ligado à revelação da identidade e à queda luciferina também. Para São Paulo, por exemplo, o coração humano é um espelho que reflete Deus. É um símbolo da inteligência celestial e é também um objeto solar e iluminado. Por outro lado, e era isto que eu queria salientar, o espelho também tem um aspecto lunar, fortemente lunar, do domínio da noite, da sombra, da irrealidade, da ilusão e do feminino, ou seja, está ligado normalmente às deusas do panteão, de vários panteões que representam a beleza. O espelho acompanha normalmente essas deusas. O espelho também está ligado às águas e na região do Congo, que era algo que eu desconhecia, achei curioso. Era antigamente utilizado para dialogar com os espíritos. Utilizavam os espelhos para dialogar com os espíritos. E relaciona-se, obviamente, à autoimagem, ora à fialdade, ora à beleza. Também queria salientar que também há o conceito de speculum mortis, que é o espelho da morte. Nas palavras do medievalista Arier, é o espelho, é a superfície onde cada homem redescobre o segredo da sua individualidade. Nesta publicação, o tópico do sonho teve múltiplas abordagens. Creio que é isso que a torna talvez interessante e de uma perspectiva estética e literária.
O espelho foi aqui tratado de várias formas, como fratura da personalidade, como revelação ou desvelamento do ser, em alguns poemas como um objeto metafísico, ligado a uma concepção cósmica da realidade. Em outros textos foi tratado como um tópico relacionado ao domínio do irreal, do fantasmagórico. Houve também uma abordagem anatómica, ligada à presença do corpo, que se desnuda e que se revela enquanto carne e matéria, em frente ao espelho. E há ainda o espelho enquanto símbolo da duplicação da imagem e da consciência, ou seja, símbolo dos duplos, dos gêmeos, e de uma certa semelhança ou irmandade que possa existir entre vários indivíduos ou entre dois indivíduos. Isto é, o reconhecimento de si nos outros e vice-versa. Não quero estender-me muito mais. Agora vou só dizer os nomes dos autores que participaram. Participou a Adília César, o Alberto Pereira, o Alexandre Guarnieri, a Ana Rezende, o André Gonçalves, o Bruno M. Silva, a Cali Boriás, a Crisha Vênus Oswald, o Constâncio Negaro, o Daniel Francoy, o Eduardo Quina, Flora Nakazone, Francisco Capelo, Helena Barbagelata Simões, Ivone Mendes, José Pascoal, Josineide Sousa Arval, Judite Canha Fernandes, Julian Guilherme, Júlia Oliveira, eu também participei, Maria Azenha, Mariana Malhão, Mónica França Fragoso, Pedro Loureiro, Pedro Lugero Guedes, Pedro Val, Rafael Mantovani, Raquel Gaio, Ricardo Escudeiro, Sandra Costa, Sara F. Costa e Tiago D. Oliveira. Eu vou então terminar, penso que dou por terminada a apresentação e vamos fazer umas breves leituras para terem também uma ideia dos textos que integram este número. Não sei se o Rafael quer começar. Posso, sim. A minha perna dormia. Sim, mas eu gostei muito. Ela é portuguesa, brasileira? É portuguesa. Está na página 7. Adília César, se chama Entre Espelhos. Entre espelhos. Também a matéria diurna está esvaziada de sentido. Do céu tombam os pássaros, as lâmpadas e outras partículas sentimentais. Faz-se tarde na testa alta do imperador, a sonhar por dentro das suas escravas, cercado de tulipas negras e mudas. Canções tristes das noivas deixadas no altar. A mãe ofereceu-me um espelho novo, onde a cabeça parece a mesma em todas as figuras, bela como um seixo novo nas águas pequenas, forte como uma trança que cresceu ao longo de um século. Mas realçar o ovalado dos rostos é apenas intenção de pureza. Tardia a emancipação do desejo, cascata de sangue a regar o teu jardim jubilado, esse abismo comovido. A vida a acontecer num espelho que se partiu, é a idade cega e arrumada nos olhos da noite. Do Ricardo Escudeiro, o poema Horcrux. Treinar ou não mais truques em pé de frente a isso, como quem puxa com uma mão de mentira de dentro de uma cartola fictícia, conjurando como fosse um bom princípio e uma explicação de bom grado, aceite e ingerida, tanto por adultos quanto por pequenos. Há imagem e semelhança. Tirasse da cartola umas raízes mais ou menos inverosímeis, veios secretos, escondidos, falhas da natureza bélica, falhas de carregar nas costas, nas agonias e outros óleos sobre tela, sobre vidro, uma escrita em seu grau mais zero. Dar uma voz ao rosto de cada artéria. Escuta. Antes de escondê-la, é preciso dividi-la. E você por acaso sabe como é que se divide uma alma? Tirasse da cartola uma cena mais ou menos estranha, como descrever o momento de uma criança encontrando um coelho deformado em homem, e na conversa estranha que se seguiria, um animal. Tomasse da mão do outro e levasse um dos dedos dessa mão ao corte lateral que carrega do lado direito do tórax, desculpando-se em silêncio. Que umas carnes, não forem bem cozidas, ficam secas e parecem chagas.
a fricção do oxigênio como o couro do oxigênio, com o ferro do oxigênio, com o aço, como aprendesse, em tempo impróprio, o que diz o livro, o manual. Apalparás, já sem as mãos, todos os lados possíveis de um mistério. Tirasse da cartola um modelo de pingentinho, diadema do mundo, um tronco cravejado de hematomas, furtando dos pássaros os voos. Escuta, antes de mantê-la, é preciso carregá-la. E você por acaso percebe como é que se desgasta uma metáfora para os animais, nós, todos? Quem sabe tivesse tirado de dentro daquela cartola um cordeirozinho mais carnívoro, como por decremento evitasse a criação do lado de cá de algo pouco pior que um homem, como aprendesse que coelhos não vêm tão fácil, bem como os animais, nós, todos, é que talvez descansem nos sulcos de uma mão que já desistiu, como guardado ficasse em espelho o que se quisesse, imputrescível. E vou terminar só com um excerto. Eu não escrevi um poema para este número da Tlon, escrevi um pequeno conto. Vou ler só um excerto. O meu conto chama-se Sulamite Salomão. Vou ler o excerto da página 50. Quando olha a esse rosto de rapaz, pensa em beijá-lo até ao osso. Quer abri-lo numa autópsia e enfiar-se no seu torso proteiforme. Um animal que carregasse outro animal. Um animal que transportasse sob a carne a rosa lírica, doente. Um lírio branco a iluminar os seus pulmões, intenso flash das asceses. Quando olha, sente a forte vibração da claridade a insuflá-la como um pombo. E, no entanto, está mais próxima da morte. O seu cardíaco bater é uma fogueira no negrume do deserto, um coração que foi tocado pelas lâminas de Deus. Pensa ela, é um tambor esta paixão. Com os cabelos espalhados sobre o linho, ele sorri como quem sonha e atravessa sem gritar a região dos pesadelos. Entra nela com a fome dos pardais e algo nele principia a falecer, a sucumbir. Assim se expande e enlouquece o seu espírito cravado de roseira. Penetrada, ela entra nele com a força dos seus cascos mais cruéis, e a crueldade é só a parte mais sombria, o polidíssimo instrumento. As suas vísceras misturam-se, entrelaçam-se, apertadas, boca a boca, sem pudores, as serpentes travestidas. Ele é ela, e ela, o mar a inverter a sua masculinidade. Jorros ácidos de sêmen, excremento, urina quente nos lençóis e a fruição de depenar um corpo tímido de pássaro e vará-lo. Eis o amor quando ultrapassa o limiar da anatomia, essa placenta luminosa, esse covil de diabretes, tendo o sangue da navalha sobre as mãos e a liberdade de um incesto. Agradeço a todos mais uma vez por terem vindo e por terem feito suas leituras. Eu que agradeço o convite. Obrigada.